Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês. Segunda-feira, 18 horas e 1 minuto, dia 13 de setembro de 2021. Hoje a gente vai falar sobre os 20 anos do atentado terrorista no dia 11 de setembro de 2001. O tempo voa, meus amigos, impressionante, né? Não são mais nem 20 anos, são 20 anos já e 2 dias. E para isso a gente tem um convidado muito especial hoje, ele que é meu professor, meu conselheiro, tá certo? Meu amigo Maci Campos Verde, consultor sênior em segurança, professor, tá certo? Sócio fundador da ABSEG também, já se passam alguns anos, tá certo? CPP, que é uma certificação muito bacana, uma certificação internacional, tá certo? De proficiência em security, em segurança, pela ASIS, que é a maior associação do mundo dos profissionais de segurança, e ele que viveu todo esse momento, já como um consultor sênior, e toda a influência que o atentado, né, que não só foi ao complexo World Trade Center, mas foi também ao Pentágono, né, tem também a tese de que um dos aviões sequestrados iriam para a Casa Branca e foi derrubado. Então, falando um pouco tudo disso depois de 20 anos, e, principalmente, a influência que isso teve em nós, profissionais de segurança privada aqui no Brasil. Afinal de contas, a gente vive num mundo globalizado. Mas também temos aqui os nossos âncoras. E hoje vamos começar com ela, a nossa musa do treinamento, Thalita Vitoriano, que vai aqui falar, trazer 2 treinamentos bem bacanas que a gente está disponibilizando em nossa plataforma, que é o Administração de Conflitos e o treinamento Boomerang. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Michel. Muito ansiosa pelo nosso palestrante hoje, a abordagem que será feita. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês 2 temas que são importantes para a capacitação e treinamento dos nossos colaboradores. Um ponto importante que eu gostaria de reforçar com vocês é um dado que a gente já ultrapassou mais de 500 mil treinamentos realizados esse ano. Pensando que faltam só 110 dias para chegar a 2022, a gente já ultrapassou mais de 500 mil treinamentos e estamos ainda, não desacelerando, mas ainda em total velocidade no item capacitação dos nossos colaboradores, principalmente porque chega agora uma época muito importante de final de ano, algumas ocorrências que são frequentes no nosso segmento e a gente precisa estar preparado com os nossos colaboradores. Um dos pontos que eu gostaria de citar hoje, de dar como referência ao treinamento administração de conflitos. Todos os estágios dos conflitos que bem identificados podem ser direcionados corretamente pela liderança. E esse ponto, Michel, eu estou indicando para o pessoal clicar e gerar treinamento para a sua equipe como uma oportunidade de capacitação para o nosso pessoal, principalmente em função de uma decorrência que veiculou na mídia a respeito de um agente de segurança que foi acusado de racismo. Lógico que as informações precisam ser averiguadas, mas como a liderança tem papel fundamental nisso, de intervir e agir da maneira correta para administrar qualquer conflito que exista nas nossas operações. Um outro ponto também que eu gostaria de citar para vocês como uma indicação para treinamento, para que a gente possa ainda mais realizar treinamentos acima de 500 mil, que foi o que a gente já alcançou hoje, o treinamento Boomerang, que fala sobre relacionamento, aborda a forma como podemos tratar o outro e que nossas ações geram reações poderosas. Então, hoje, um gerente entrou em contato pedindo, olha, eu preciso treinar melhor minha operação, treinar melhor minha liderança, porque o GPS, você não é uma ferramenta só de treinamento para a operação, mas também para os nossos líderes, e tem essas 2 indicações para essa semana. A administração de conflitos e também Boomerang. Clique, gere treinamento para os seus colaboradores, gere capacitação e vamos em busca dos nossos indicadores. Um forte abraço para vocês, eu estou à disposição. Excelente, excelente, Tata. Muito obrigado aí. E hoje a gente tem uma participação aqui especial, não porque ela vai poço territorial dentro de um conceito bem bacana que a gente tem, que é o do CPTED, mas também porque hoje é o aniversariante do dia, Nájila Laurindo.
Nossos parabéns aí, nossos parabéns para o aniversariante do dia aí. Nájila Laurindo, nossa pílula de conhecimento, minha amiga. Bom, pessoal, boa tarde, obrigada pela homenagem, obrigada pela dedicatória aí. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa segunda-feira, mais um encontro do nosso Clube da Segurança. Então, hoje eu vou trazer aí sobre o tema CPTED, né? A continuidade dessa nossa apresentação, tá? Onde a gente fala aí dos princípios, ok? Estão vendo a minha tela? Maravilha. Então, hoje é a pílula do conhecimento da segurança, parte 2, tá? Que a gente vai trazer, então, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre o CPTED, né? O que é o CPTED, e aí eu queria agradecer, inclusive, ao Marcir, pela correção, que realmente o CPTED não surgiu em 1973, e sim foi em 1960. Mencionei a data do primeiro livro que foi lançado sobre o tema, tá? Então, muito obrigada aí pela correção, e realmente não foi em 73 e sim em 60, tá? E também falamos dos 5 princípios, né? Então, aqui é só para relembrar, não vou falar de todos, mas é só para recapitular aí o tema, que foi, entre os 5, vigilância natural, reforço territorial, manutenção, controle de acesso natural e interação da comunidade. Bom, alcançado através do conceito aí, territorialidade ou reforço territorial, que permite a identificação do uso pretendido de cada área e a diferenciação clara entre elas, né? A área pública, a semipública e as privadas, que podem ser usados elementos de paisagismo, pequenas grades, diferentes tipos de pavimento e sinalização na demarcação das áreas e transições entre as diferentes áreas e tipos, tá? O uso correto proporciona um sentimento de propriedade ativa e desencoraja as ações criminosas, tá? Pode ser aprimorado através da utilização de alarmes, cercas elétricas e bullards, por exemplo, que eu trago para vocês aqui, né? Esses recursos, que são o speed ride, né? Que é uma barreira física, né? Os bullards, um alambrado, uma grade, que são barreiras artificiais, né? Barreiras naturais como rios, encosta, arbustos, também conhecidos como cerca-viva, e montanhas. E também muitas empresas utilizam tanto as barreiras artificiais e as naturais, né, combinando esses 2 tipos para dificultar a ação dos bandidos, né, de possíveis ações criminosas. Além disso, nós temos a relação do reforço territorial do ser humano. Nós também temos essa condição, né, de zonas, né, de limites, de distância. A zona íntima, né, que a gente tem aquela intimidade de pessoas com um nível de intimidade maior, e elas podem entrar nessa zona, né, nessa distância que é em torno de 14 a 46 centímetros. A zona pessoal, que a gente já lida com situações em relação a reuniões, festas, eventos, então a gente já mantém uma distância de 46 a 1,20 m, né, centímetros. A zona social, que aí a gente já tem com relação aos prestadores de serviço, né? Pessoas que a gente não conhece muito bem, que é 1,20 m a 3,60 m, que a gente mantém a distância. E também com relação à zona pública, que aí são pessoas que realmente a gente não conhece, não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum vínculo, enfim. Então, aí são mais de 3,60 m. Então, dentro dessa condição, né, que a gente cria, o ser humano também carrega consigo esse seu espaço pessoal, né, determinado de forma psicológica e cultural, né? Esse espaço é dividido em zonas de distâncias, tá? Com relação às zonas de distância, 2 constatações são importantes. O ser humano, quando invadido suas áreas de distâncias mais íntimas, tenderá a reagir de forma mais agressiva. Tá? Nájila? Oi? Porque a gente está vendo o botão. Qual que tá? Qual você está vendo essa?
Estão vendo minha tela? Como assim? Vou subir de novo, então. E até onde vocês viram? Tá. Bom, então, eu estava falando, né? Então, com relação à zona pública, então, a gente mantém mais de 3,60 metros aí de distância, tá? Que são pessoas que a gente não conhece. Bom, pessoal, o próximo encontro, então, vai ser dia 20/9, às 18 horas, e o terceiro princípio eu trago para vocês, que é a manutenção, princípio da teoria das janelas quebradas. Espero vocês até lá. Muito obrigada pela homenagem. Mais uma segunda-feira. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado aí por compartilhar o conhecimento, por toda a pesquisa. Bom demais aí a gente ouvir falar de um tema tão importante, que é a influência da arquitetura, do espaço, do design, né, na proteção da segurança. Então, imagina se a gente tem uma cerca e logo em seguida um grande rio, né? Se a gente tem uma montanha até chegar no local. Então, muito bacana aí, o americano é muito feliz, né, quando transformou isso aí numa metodologia e traz para a gente aí, tá certo, essa forma da gente fazer a segurança tanto de forma natural, quanto também de forma aí com recursos tecnológicos que a gente tem disponível aí, muita tecnologia. O CT Segurança é um local que une toda essa tecnologia aí, disponível para o mercado de segurança também. E agora, nós vamos estar aqui com ele, nosso mago aí da segurança eletrônica, da manutenção, ele que semana passada, tá certo, fez falta aqui, estava numa missão atendendo um cliente, mas deixou aqui a gente com saudade dele. Eu acho que foi até proposital, viu, doutora Vanessa, que ele fez isso aí com a gente, mas ele veio se redimir, está aqui no estúdio com a gente hoje, tá certo, para se redimir aí da falta da semana passada, e ele que vai trazer aqui um evento que começou com um sonho e agora a gente foi para a segunda edição, que é o Shorting Day, tá certo? Teve a presença do nosso sócio fundador do CT Segurança, do Christian Visval, e a gente vai aqui compartilhar aí toda essa alegria que a gente viveu exatamente, Bertone, no dia 11 de setembro, no dia que estava fazendo 20 anos do atentado. A gente reuniu alguns clientes nossos, alguns colegas, para ir exatamente comemorar a vitória do bem sobre o mal. Me conte mais, meu irmão, como foi esse evento aí? Bom, boa tarde a todos. Fico feliz de estar aqui hoje, né? No estúdio, como o Michel disse, né? Daqui mais presente, sentindo esse calor aqui, que é estar aqui. Tá? Importante, vamos lá. Ontem teve o segundo Shorting Day do Clube da Segurança. Muito bom. Tivemos a presença de mais de 25 clientes nossos, né? E o Christian Visval foi uma das pessoas que esteve lá. Me chamaram de louco de dar uma arma na mão dele, mas ele se saiu muito bem lá, tá? Então, ele fez até um depoimento hoje no programa da manhã do CT. Eu vou compartilhar com vocês aqui e logo em seguida a gente já vai falar mais um pouquinho sobre o evento. Só um minutinho. Antônio Félix, é o AC, lá do grupo GPS, está com a gente também. Caras. Sábado, eu tive com o pessoal do grupo GPS, aqui, ó, Clube da Segurança, no evento que eles fizeram na base Armalite. Que evento fantástico. Cara, organização, uma aula, o evento que o grupo GPS fez, e realmente foi uma honra estar ali como convidado. Muito legal, tenho que agradecer a todo mundo que organizou esse evento por terem me convidado para estar junto. Sensacional. Eu não sei quem foi a ideia maluca de dar uma arma na mão do Cris, mas beleza. Parece que todo mundo sobreviveu. Cara, mas... Ele já teve uma arma antes, lembra no Guerreiros na Cozinha? É verdade. Aquilo era um atentado. Mas isso foi uma arma caseira, ele mesmo produziu, né? É diferente. Mas não tem ideia a honra, cara. Ó, como instrutor, isso ali foi a primeira vez que eu atirei, né? Cara, Diógenes Luca e Roberto Costa ali me ensinando. Foi animal. Muito show. Sensacional, parabéns. Vai de experiência. GPS, Grande Bertone, o AC, toda a equipe. É isso aí. Então, aí pelo depoimento, a gente passou por um momento muito especial lá.
recebemos todos os nossos clientes com carinho especial, quebramos alguns paradigmas, né, do uso de armamento, de como se portar, e o mais importante, né, que teve o network entre eles de grande valia, né? Então, tivemos vários clientes aí que trocaram informações, conversaram, brincaram num ambiente super tranquilo, tá? Então, fica aqui meu agradecimento a todos que participaram, né? Até a próxima, tá? E para o pessoal que apoiou também, que foi fundamental para que esse evento acontecesse, tá? Clube da Segurança presente, novas barreiras, novos conceitos, é isso aí. Obrigado, gente. Até semana que vem. Que massa, que massa. Fico muito orgulhoso de ver um sonho que eu compartilhei com você se tornando realidade, indo para a segunda versão, com feedbacks cada vez melhor. Então, fica aqui meus parabéns a você, Bertona, toda a equipe, toda a sua equipe, quem participa aí do Shorting Day, né? Nossos clientes estão todos convidados, tá certo? Queria também já, Bertone, ele disse para mim que não matou Lampião porque não estava lá no Nordeste, mas já queria deixar o convite aqui para o professor Maci, tá certo? Nosso convidado especial de hoje, para participar do próximo evento, que vai ser em novembro, tá certo? Para a gente ver mesmo se Maci é esse cangaceiro todo, esse policial todo que ele me contou que era, tá certo? Quero ver lá ele atirando lá com a lendária arma do sniper americano. Nós temos o fuzil R15, fuzil famoso aí, né, de um calibre conhecidíssimo, e também a pistola 9mm, a Glock, que é uma pistola também de referência aí, quem gosta, seja do tiro esportivo, do tiro policial, ou até para um divertimento, um anti-estresse, né? O que o Bertone falou é muito bacana, que é desmistificar, né, Bertone? Desmistificar esse uso aí da arma de fogo, não como uma coisa letal, mas também por um lado esportivo e de defesa, que é muito importante. Mas, como o tema de hoje que o nosso convidado vai trazer, a influência do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, né, 20 anos atrás, trouxe para a gente, eu vou chamar ela, a mulher que apaga o fogo, ou melhor, que não deixa nem o fogo acontecer. Daniela Nunes Vidal, o que é que a gente teve de influência aí? Que norma você vai trazer para a gente aqui, né? A norma americana que influenciou, que orienta não só as empresas americanas, mas as empresas do mundo todo na parte aí de legado que já ficou para a gente do atentado terrorista. Oi, Michel, boa noite, obrigada, boa noite a todos. Bom, hoje eu trouxe um artigo muito interessante do pós-atentado 11 de setembro, que fala que, após o atentado, criou-se uma comissão chamada justamente 11 de setembro, onde os americanos, né, os cabeças ali, sentaram para discutir o que fazer pós-atentado, né? Como que o país iria se retomar, como que o comércio ia retomar, como as entidades privadas iriam retomar com segurança, né? Então, essa comissão começou a discutir esses itens, né? Esses assuntos, e chegaram à conclusão de que já existia uma norma criada pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndio, e utilizaram esta norma aperfeiçoando, que é a NFPA 1600, aperfeiçoando pós-atentado 11 de setembro. Então, essa norma, ela visa o preparo, né, o nível de preparo das entidades públicas e privadas, com critérios e terminologias para nível de gestão em desastre, gestão em emergências, programas de continuidade de operação, porque existe o antes e o depois atentado 11 de setembro. Bom, essa comissão de 11 de setembro, ao recomendar a NFPA 1600, eles focaram justamente nessas questões mesmos de desastre, terrorismo e emergências. Bom, ela permite o setor privado, que o setor privado examine seu grau de preparo e responsabilize por sua parte na segurança interna do país.
E tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de citar aqui, que eles acreditam que o cumprimento da norma fornece uma medida quanto a empresas, o quanto a empresa se preocupa com seus funcionários e com o público para fins legais, né? O nível de preparo do setor público não é um luxo, passou a ser custo operacional no mundo pós-11 de setembro. E não estar preparado representa um tremendo custo potencial em vidas, dinheiro e segurança nacional. Então, a partir disso, é que existe a preocupação quanto à segurança nacional e o grau de preparo da nação frequente começam no setor privado, né? E aí existe a preocupação quanto ao plano de evacuação, a capacidade adequada de comunicação, isso é muito importante. Eu gostaria de citar uma observação quanto à comunicação em situações de desastre, situações de emergência e catástrofe, que no atentado 11 de setembro tiveram 340 bombeiros mortos e grande parte dessas mortes foram causadas por falta de comunicação ou pela falha dessa comunicação. Então, quando houve o primeiro colapso da primeira torre, as unidades externas operacionais tentaram comunicar, fizeram todo o procedimento que no momento falhou. Então, houve falha de sinal dos rádios comunicadores entre os bombeiros e a equipe operacional externa tentou avisar as equipes que estavam na segunda torre fazendo a evacuação, e eles não conseguiram captar a mensagem que estava sendo passada. Então, no momento que teve o colapso da segunda torre, foi porque as mortes ocorreram porque grande parte dos bombeiros não captaram as mensagens enviadas. Bom, a partir disso, então, conclui-se que existia realmente a necessidade, né, desses estudos, de ter uma norma realmente eficaz para que seguisse os critérios e os treinamentos, né, um plano de continuidade desses assuntos, não deixar morrer, né, essas lições, e é isso que a gente traz hoje, que a gente pode trazer hoje para o Brasil, né, para os nossos serviços, tanto para a brigada de incêndio quanto o bombeiro militar, trazer essa norma como estudo que pode ser aplicada trazendo conhecimento e o exemplo dos americanos, né, que estão sempre nos ensinando, nos trazendo todo esse conhecimento aí relacionado a normas técnicas. E é isso, Michel, eu gostaria de trazer esse conteúdo, quem precisar, quem quiser acesso a esse conteúdo, eu tenho disponível, posso compartilhar com todos aí. Beleza, Dani. Assim, Marci me ensinou isso lá atrás, a influência das escolas de segurança no mundo, e a escola americana influencia muito a gente, né? Marci é prova disso aí, pela certificação que tem pela ACES, a escola europeia, né, Marci, muito voltada ali pela Universidade de Comídios em Madrid, que teve uma influência muito grande aqui na nossa escola brasileira de segurança, a escola israelense, com todo o legado aí da inteligência, da tecnologia, a escola da Nova Zelândia, com a questão das agências regulamentadoras, da terceirização de serviços, aqui até serviços considerados como serviços públicos. Então, a gente tem aí 4 grandes escolas que influencia diretamente a Escola Brasileira de Segurança Privada, e a escola americana tem essa influência muito grande, Dani, e essas normas, de alguma forma ou outra, estão presentes aqui nas nossas empresas, nos nossos clientes, né, no mercado de segurança brasileiro. Muito obrigado, e agora eu vou chamar ela, minha colega de OAB, nossa defensora aqui de toda a parte de regulamentação, que nos mantém atualizados toda semana, doutora Vanessa Lígia, vai trazer aqui um pouco, né, também da influência do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 na legislação brasileira, no nosso dia a dia. Eu que pego muito avião, né, doutora Vanessa? Ali diariamente lidando com a parte, o Grupo GPS também é líder no segmento de prestação de serviço de proteção para os nossos clientes de aeroportos,
Somos líder também, doutora Vanessa, nos portos privados. Então, somos a maior empresa aí, de atendimento a portos. E tudo isso aí, estou dando aqui do exemplo de duas áreas, que é a área de porto e a área aeroportuária, que tem uma legislação muito forte decorrente exatamente do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. O que é que isso trouxe para a gente, doutora Vanessa? Boa noite a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o que o 11 de setembro trouxe de alteração na legislação, né? Então, vamos iniciar falando primeiro com os Estados Unidos, onde ocorreram os fatos, né? Logo após o atentado, né, foi criada a USA Patriot Act, né, que eles tratam de deter e punir o terrorismo, tanto nos Estados Unidos como no mundo, né? Então, eles criaram uma legislação para evitar, né, o terrorismo, a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Eles implementaram um sistema de detecção de explosivos logo em seguida. Então, aquelas normas rígidas nos aeroportos, eles começaram a criar lá nos Estados Unidos, que já existiam, mas eles intensificaram todos os procedimentos. E aí, com aquela força da economia dos Estados Unidos, isso começou a ser expandido para o mundo, né, para todos os aeroportos do mundo. Mas trazendo já para o Brasil, a primeira legislação pós-atentado 11 de setembro, ela só aconteceu em 2002, porque na questão do Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias, foi criado isso em 2002, com a finalidade de evitar incidentes de proteção. Então, isso foi criado no mundo, e o Brasil aderiu a esse código, né? Esse código é respeitado aqui no Brasil. Então, ele tem a finalidade de evitar roubos, piratarias, acessos não autorizados, os embarques de droga, ataques físicos aos aeroportos, né? Evitar também a invasão, né, dos portos, né? Então, só que inicialmente, a curiosidade é que a primeira legislação foi para portos e não para os aeroportos, né? Só em 2005 é que nós tivemos uma legislação para tratar sobre essa questão, que foi a criação da ANAC, né, que é a agência reguladora aí que regula, ela disciplina as atividades da aviação civil e da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no país. E aí é importante deixar claro que, trazendo para a segurança privada, no artigo 8º dessa lei, ela traz que a ANAC é a responsável por expedir normas sobre a segurança aeroportuária e bordo de aeronaves civis, porte e transporte de cargas perigosas, que aí nós já entramos também na questão do risco do terrorismo e de explosivos, inclusive o porte e transporte de armamento, explosivos, material bélicos e demais equipamentos controlados. Então, é importante que a ANAC foi criada e já estabeleceu que ela que seria responsável por expedir essa legislação. Só que somente em 2010 foi feito um decreto, que é o 7.168 de 2010, que foi criado o PNAVSEC, que ele dispõe sobre o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra os atos de interferência ilícita, que eles acabam equiparando sobre qualquer interferência, seja para terrorismo nacional, internacional, ou qualquer atentado, né? Então, as regras e normas de segurança foram criadas aí na PNAVSEC. E é interessante que é um decreto curto, mas que tem um anexo bem longo, com bastante definições. Então, quem tiver interesse, entrar lá no site da ANAC, que lá tem o PNAVSEC, no site do Planalto nós temos lá o decreto, que é bem longo, com todas essas denominações. E é importantíssimo que ele traz a legislação nacional relacionada. E logo nós temos a menção da Lei 7.102 de 83, a Lei 10.823, 2026 de 2003, que trata também sobre o registro de posse e arma e sobre o SINARME. Então, assim, já é importante que dentro do próprio PNAVSEC nós temos a legislação da segurança privada inserida, toda a questão sobre armamento, material controlado, relacionado dentro do PNAVSEC. Ele traz as atribuições da ANAC e ele traz que ela aprova esses regulamentos. E hoje nós temos em vigência o RIBAC 107, que ele trata especificamente da segurança da aviação civil, que também dentro do site da ANAC, nós temos hoje atualizado, bem recente, desde 2 de agosto de 2021, nós tivemos uma atualização em toda essa regulamentação, em todo esse compêndio de legislação, que foi muito importante para
apoiar aí a segurança pública e a segurança privada poder apoiar a segurança pública, né, na segurança dos contratos de interferência ilícita. Então, nós tivemos essa legislação. Michel, você queria falar um pouquinho sobre essa legislação, fazer um comentário sobre essa legislação? Não, eu queria só dizer que é muito legal, que como são normas internacionais, doutora Vanessa, tem muito conteúdo ali, tem muita bagagem, muito conceito, como você falou, que vale a pena a curiosidade, que vale a pena a gente entrar, conhecer, tá certo? São novas normas bem específicas, mas a gente acaba tirando ali muito conceito para outros projetos nossos de segurança, exatamente pela bagagem, pelo conteúdo que tem, não só brasileiro, mas o conteúdo também internacional, que o Brasil foi signatário dessas normas. Eu acho importante, Michel, que ele traz essa legislação, ela deixa bem claro que a segurança privada tem um papel muito importante no apoio, né, desse combate, porque a responsabilidade é atribuição da Polícia Federal, é da União, mas a segurança privada participa ativamente. Nós mesmos, aqui do Grupo GPS, nós atuamos em portos e aeroportos firmemente, com um grande efetivo para apoiar essa segurança dos portos e aeroportos. Então, é muito importante conhecer essa legislação para poder prestar corretamente esses serviços nesses clientes. E é isso. E aí nós podemos passar já a palavra para o nosso convidado, para o Marci, para ele já comentar. E nós fizemos só um breve relato aí do que nós temos de legislação, mas acho que ele vai trazer coisas muito mais interessantes aí para nós. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço o convite do Clube da Segurança, do Clube da Segurança do Grupo GPS para poder conversar com vocês. Basicamente, muito interessante as observações que você fez, né? A questão em si, eu vou adicionar ainda a questão da legislação, que no Brasil já existe uma legislação, existe um projeto já pensando numa atualização, e aí a gente vai acompanhando, mas existe uma legislação específica, e mais ao final vamos falar de um pouquinho alguma coisa sobre o Brasil, né? Porque às vezes a gente acha que o Brasil está ao lado de tudo isso. Na verdade, não está, tá certo? Nós fazemos parte do mundo e, por conseguinte, estamos passíveis de ter o mesmo risco dos outros países. Beleza, show de bola. Meu amigo, estamos aqui ansiosos por esse bate-papo aí. Por favor, fique à vontade aí para compartilhar a tela. Os microfones são seus. E queria lembrar apenas o pessoal uma coisa. Por favor, tá certo? Vamos, com todo bom sentido, explorar ao máximo o professor Marci. O nosso chat está aberto. Pode enviar pergunta, tá certo? Que a gente vai aqui ao final selecionar algumas delas, lógico, respeitando o tempo. Temos até as 19 horas e 45 minutos, porque logo em seguida tem outro programa do CT Segurança para quem tiver aí com sede de conhecimento, continuar essa jornada do conhecimento aí, que é uma das propostas do CT Segurança. Marci, meu irmão, estamos aqui, ouvido, e eu, como bom aluno, vou ficar aqui quietinho, prestando atenção. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Vou fazer Então, o nosso tema hoje, a gente vai centrar na questão do 11 de setembro, para a gente entender o 11 de setembro, que é um evento muito marcante, trágico, mas marcante no mundo como um todo. A gente vai ter que fazer uma linha do tempo um pouco antes, começando em Roma, para chegar até hoje aqui, tá certo? Para a gente pensar nessa questão, né? Vou fazer uma breve apresentação. Esse aqui seria um histórico de trabalho e formação, tá certo? Então, eu tirei o meu CPP em 2000, que você comentou até, tá certo? Foi aqui. Por acaso, foi em Orlando. Em 2001, eu fui para os Estados Unidos e até a feira da ACES em San Antônio. Em 2002, foi na Filadélfia. E nós passamos a Nova York para dar uma olhada, para entender um pouco ali o que estava ainda acontecendo, um evento muito recente. Quando teve a feira da ACES, em 2001, teve todo um processo, vai ter a feira, vai cancelar. E outra, o evento foi em 9 de setembro, tá certo? Melhor, 11 de setembro, e a feira era 25, era coisa de 10, 15 dias depois. A ACES entendeu, montou toda a segurança, todo o processo, a questão de cadastro, assim por diante, e aconteceu a feira, não teve nenhum problema, mas já tinha mudado toda a estrutura de segurança dos aeroportos, a questão de entrada e saída do país, questão de controle, tudo isso que vocês relataram, tá certo?
Então, basicamente, eu sou um consultor de segurança, tenho um MBA de estratégia de segurança, sou administrador pelo Mackenzie. Em 2000, tirei minha certificação do CPP. No mundo, somos cerca de 8.000. Na América Latina, 470. No Brasil, cerca de 30 e poucos profissionais têm essa certificação. Sou da primeira turma da Universidade de Pontifícia Comilhas de Madrid. No Brasil, nós tivemos 5 turmas realizando esse curso. Fiz uma certificação da ISO 31000 também. Sou membro do GESEG, do Grupo de Excelência e Segurança do CRA. Sou membro consultor da Comissão Especial da OAB de São Paulo, diretor da ABSEG, diretor da parte de certificações do capítulo São Paulo da ex-oficial da Polícia Militar, palestrante em alguns eventos. Então, pude colaborar em 5 livros, tá certo? E tenho 3 DVDs de segurança. Em 2018, eu recebi um prêmio na feira IFSEC, entre os 20 profissionais mais influentes de segurança no mundo, tá certo? A ASIS, ela, infelizmente, entre as mais de 3.000 pessoas que faleceram, né, no evento, a gente vai comentar durante a apresentação, existem umas diferenças de números, vários locais, são muitas informações, então, às vezes, pode ser que você fala, não, eram 40, não, 42, era 50, e não existe assim, pelo menos em todos os documentos que eu olhei, entrevistas, textos, assim por diante, às vezes os números, pode ser que alguém fale, não, em tal lugar falou que foi tal número, tá certo? Ok, eu respeito, quer dizer, e a gente não consegue cravar se realmente qual o número exato, não que não saibam quem são, tá certo? A ASIS, ela veio a perder, nesse dia, 33 pessoas. Uma delas, inclusive, era o diretor de segurança do WTC. Eu vou comentar na minha apresentação, o WTC já tinha sofrido um ataque terrorista, tá certo? E aí, essa pessoa veio, ela trabalhava já na área do empreendimento e ela assumiu, na verdade, ela trabalhava na parte do CAIS de Nova York, tá certo? E essa pessoa, esse profissional, ele veio assumir a segurança, era um profissional muito reconhecido, da ASIS, certificado CPP também, ele ajudou, reformulou uma série de coisas na segurança, até inclusive em vários órgãos oficiais, também órgãos do governo, era uma pessoa muito reconhecida, e aí a ASIS fez essa homenagem a esses profissionais na sua sede em Virgínia, tá certo? Essa outra foto é uma homenagem do Corpo de Bombeiro aos 300, mais de 300, os 345 que vieram falecer na questão lá do, como vocês comentaram, fazendo o seu socorro. Tivemos mais policiais também que faleceram. A gente vai comentar um pouco da questão em si do processo em si, né? Para a gente fazer uma linha do tempo, né? O WTC, ele tinha 1.400.000 metros quadrados, equivale a 6 hectares, tá certo? Ele era um total de 7 torres, na verdade. As torres gêmeas em si, elas eram a torre 1 e 2, tá certo? Elas foram construídas durante 75 até 85, tá certo? Quer dizer, em 75 lançou as torres gêmeas, a torre 1 e 2. Depois eles foram lançando até chegar na 7ª torre. Essa 7ª torre, por um acaso, foi a última torre a cair, a desabar. Nessa torre, a gente vai comentar, ela tinha já a sede da CIA e do FBI, a CIA e o FBI em Nova York. Ficava nessa torre, inclusive, para pensar no impacto, né? Ela fica na ilha de Manhattan, tá certo? Na parte de Nova York, ali no distrito financeiro. Manhattan tem 4 áreas, na verdade. Aí, ele sofreu um atentado à bomba em 93, foi o primeiro atentado. Uma caminhonete foi cheia de explosivos, foi colocada no estacionamento, no 2º subsolo B2, e aí ela explodiu, na verdade. Alguns relatos, eu lembro que na época a gente estudou o tema, ela chegou o objetivo deles era afetar a estrutura do prédio, para que depois tivesse que condenar o prédio. Na verdade, ela explodiu, atingiu a fumaça, escada, elevador, a questão as escadas na época, entrando na questão do incêndio, não eram pressurizadas, não existia esse conceito. A questão em si, faleceram 6 pessoas, sendo 5 funcionários do empreendimento e uma pessoa que estava no estacionamento, ali aguardando. Esse carro foi deixado por terroristas já
que um deles já era ligado na Al-Qaeda, tá certo? Só para a gente ver como a história vai se repetindo, de certa forma, né? Esse atentado cortou a energia elétrica e telefonia por uma semana de toda a região e, como eu falei, encheu de fumaça escada, elevadores, se cortou a energia, parou todos os elevadores, quer dizer, já foi uma coisa bastante complexa. Nesse incidente, 88 bombeiros e 35 policiais ficaram feridos também durante o socorro nesse primeiro atentado à bomba. Em si, falando do evento de 11 de setembro, as práticas 7h59, um primeiro avião decola com 92 pessoas, um avião Boeing 767, ele decola de Boston com destino a Los Angeles. Percebam, um voo de costa a costa. Aí, em 8h14, um outro avião da United Airlines decola também de Boston com 64 pessoas. 8h20, outro avião da American Airlines decola de Washington, com destino também a Los Angeles. Os 4 aviões iam cruzar de costa a costa, da costa leste para oeste, tá certo? E aí, em 8h43, esse avião teve um atraso, na verdade. Ele era para sair perto de 8 horas. Como é muito tumultuado o aeroporto Newark, que é muito perto de Nova York, na verdade, esse avião que, na verdade, não se sabe exatamente o que aconteceu, que ele caiu num campo, num bosque na Filadélfia, tá certo? Se imagina que a tripulação os passageiros conseguiram pressionar, mas, na verdade, já tinha acontecido todo o restante da coisa, e aí tem gravações que falam que eles receberam ordem para põe o avião no chão, joga no chão e não tenta ir, porque já estava tendo vocês vão perceber a sequência de ações, né? Aí, o que acontece? Importante aqui, né? A questão da quantidade de pessoas. Um Boeing 767, ele tem capacidade para 200 e poucas pessoas. Ele pode carregar cerca de 60 mil litros de combustível de capacidade. Pela estimativa, teve relatório que saiu em 2002 pelo MIT, em 2004, se eu não me engano, eu vou comentar pelo MIT, em 2006, outro NIST também fez um outro relatório muito grande, e aí eles colocam que calculam que devia ter uns 40 mil litros de combustível, 45 mil, quer dizer, e os aviões decolaram e já foram para essa ação terrorista. Então, ele praticamente, se a gente fosse fazer uma ideia, ele é praticamente um coquetel molotov gigante, é uma bomba cheia de combustível e com impacto gera o fogo, tá certo? Em 8h46, a primeira torre, que é a Torre Norte, foi atingida entre os andares 93 e 99, ela entrou quase que perpendicular. 17 minutos depois, a Torre Sul é atingida. E o que acontece, né? Pelo avião. Por um acaso, ninguém sabe explicar, ele já entrou de lado, na verdade. Por isso que ele pegou mais andares até. Ele pegou meio que assim, ao invés de entrar em 90 graus reto, ele entrou de lado, tá certo? Tinha uma equipe filmando uma questão do prefeito na cidade, muito perto. Aí, quando eles viram o primeiro incidente na primeira torre, todo mundo, essa equipe foi a primeira a chegar, começou a filmar. Aí, 17 minutos depois, teve a segunda parte do atentado. Então, o mundo, na verdade, assistiu quase em real time toda a transmissão do problema, tá certo? O presidente americano, o Bush, estava numa escola fazendo uma visita. Quando teve o primeiro impacto, ele foi avisado, olha, um avião colidiu numa torre, numa torre do WTC. Se achou num primeiro momento que era um acidente, se achou que era, bom, um avião, alguma coisa, bateu. Quando veio a notícia do segundo, aí se entendeu que não era um acidente, era uma coisa muito mais séria, tá certo? Aí, o que acontece, né? Em 9h37, o Pentágono é atingido pela face oeste. O Pentágono, o Ministério de Defesa deles, ele é um prédio todo... não é um prédio quadrado, né? Ele tem todo um formato, tá certo? Um lado, no caso, a face oeste, foi atingida, equivale 5 andares desabaram, tá certo? 9h45, o Departamento Aéreo mandou os 4.500 aviões pousarem. Esse era o tráfego aéreo da região. Por quê? Esses 2 aviões que eu coloquei aqui em cima, em vermelho,
os dois últimos, foram desligados os transponders. Os outros dois não, os outros dois, a torre de comando tinha noção onde eles estavam, não sabia o que ia acontecer na verdade. Só que quando começou o primeiro e o segundo, na verdade, eles já começaram a tentar rastrear. Quando foi a ordem para baixar, até no Canadá chegaram a baixar aviões assim, para poder pousar, eles sabiam que avião que estivesse voando teria algum problema. A Casa Branca recebeu ordem de abandono, tá certo? Aí a Torre Sul, 9h58, ela vai desabar em 11 segundos. Ou seja, ela ficou quase 1 hora pegando fogo e depois desabou. 10h03, esse outro Boeing, foi que eu comentei que é o último, ele vai cair na Pensilvânia. Pelo que se falam notícias, né, tudo que foi informado, praticamente ele foi jogado no chão pelos sequestradores. Porque os sequestradores dominaram as tripulações e assumiram o comando. Aí, às 10h28, cerca de 1 hora, mais de 1h40, 1h20 pegando fogo, em 9 segundos ele desaba. Isso tudo que vai atrapalhando, além do incêndio, além das dificuldades, quando o avião bate na torre, ele praticamente, quem está para cima da torre, perdeu elevador, perdeu escada. Na Torre Sul, que foi a segunda, como ele entrou de lado, ele não pegou todo o andar, então ele liberou algumas escadas para poder aumentar a questão do socorro das pessoas, né? Aí, às 10h50, 5 andares do Pentágono vão desabar. Aí o prefeito de Nova York pede o abandono da parte sul da ilha de Manhattan. O presidente George Bush, no começo da tarde, declara estado de alerta. O prefeito de Washington, na sequência, estado de emergência. E o que eu tinha comentado, às 5h25, no final do dia, a última torre desaba, que é o WTC-7. Que é, por acaso, onde foi colocado o novo One WTC, onde ele foi construído todo o complexo, tá certo? Então, os aeroportos ficaram fechados até 15 de setembro. O incêndio ele durou 100 dias, mais de 3 meses, porque todos os escombros ele ficava embaixo. Então, tirava uma parte, aparecia o incêndio, e assim por diante. No total, mais de 3.000 pessoas praticamente faleceram. 343 são bombeiros, 72 são policiais, apenas no todo aí, infelizmente, 1.647 foram identificadas. As 2 últimas foram agora, na semana passada, segundo notícia no The Guardian, algumas pessoas, muitas ainda não foram identificadas formalmente, eles ainda continuam trabalhando nisso. No evento, 7.000 pessoas ficaram feridas, 400.000 ficaram feridos depois, durante toda a questão de retirar material, poeira, pó, fumaça, uma série de problemas posterior ao evento. No WTC, tinha uma estimativa que se trabalhava podia chegar até 18.000 pessoas. Alguns locais falam de 16 a 18. Esse número também não é preciso, tá certo? Mas uma coisa para a gente pensar, né? Teoricamente, vamos considerar que fosse 17.000 pessoas e 3.000, infelizmente, faleceram, 14.000 pessoas se salvaram. Por quê? Porque planos de abandono foram iniciados, as pessoas entraram nas escadas de emergência. Então, isso eu assisti numa palestra uma vez do Gabriel, comentando sobre a questão do plano de abandono, ele reforçava muito esse ponto da questão do treinamento, do procedimento e assim por diante. Em 2002, o MIT ele fez um relatório de todo o evento, e em 2008, o NIST, que é outro órgão, também fez outro relatório muito extenso, tratando de todo o tema, como aconteceu, como os eventos aconteceram, né? Em 2002, foi criado um tributo anual em luzes, durante a pandemia, no ano passado, não foi feito. São 82 holofotes projetados, e eles chegam a mais de 6 quilômetros de altura, e é visto a 100 quilômetros de distância, eles imitam. Então, durante toda a noite, de 11 para 12, é uma homenagem às vítimas, aos familiares, para se lembrar, tá certo? Até hoje é considerado o maior atentado terrorista, né? Vamos fazer um parênteses para a gente pensar nessa questão, até um material que eu vi bem interessante, né? Até 73, o Empire State era considerado o prédio mais alto do mundo, tá certo? Em 73, as torres 1 e 2, que as torres gêmeas, foram construídas, passaram a ser o prédio mais alto na época. Em 73 mesmo, já a Sears Torres,
ou agora chamada Willis Tower, em Chicago, já passou. Então, em 73 já deixou de ser. Até 98 ela era o prédio mais alto do mundo. Depois vem a Petronas, na Kuala Lumpur, a Taipei, em Taiwan. Hoje é o Burj Khalifa, que tem 828 metros, em Dubai, tá certo? Desde 2010 ele é o prédio mais alto do mundo. Ele tem uma altura bastante... Depois vai ter uma foto dele. A torre One WTC, no começo ela se chama Freedom Tower, tá certo? Ela foi construída no lugar do WTC 6, no local, né? Ela tem 94 andares, é de 2014. E está em projeto desde 2018, teve que dar uma parada por causa da pandemia, a Jeddah Tower, tá certo? Ela vai ter 1 quilômetro de altura, vai ter mais de 200 andares na Arábia Saudita. Na época do atentado, nós tínhamos cerca de 25 prédios no mundo com mais de 300. Hoje, nós temos mais de 300 prédios que têm mais de 300 metros de altura. No Brasil, os prédios mais altos estão ali para as praias de Santa Catarina, ali, fugiu o nome ali da região, praias muito bonitas, tal. Tem várias torres altas ali, tá certo? Camboriú, Maci. Exatamente, muito obrigado pela lembrança, tá certo? E o que isso é importante? Pode estar aparecendo até, mas o que isso tem a ver com a segurança? Quem cuida de tudo isso é a segurança, entrada de pessoas, saída, abandono, treinamento, a questão do controle do CFTV. Então, os prédios estão se tornando... Teve até um artigo que eu li que achava que depois do atentado, os prédios não iam mais subir. Mas pelo que a gente está vendo na realidade, os números estão subindo, tá certo? Quer dizer, em si. Essa é a foto do prédio mais alto atual do mundo, né? Em Dubai. E aí, alguns pontos para a gente pensar, né? Antes desse evento, nós temos aí umas 2 linhas. Os Estados Unidos teve uma guerra em 76, ele virou independente da Inglaterra, independência americana. Em 1812, teve a Guerra Anglo-Americana. Estados Unidos invadiu o Canadá, que era inglês, francês, na verdade, era a França e Inglaterra contra os Estados Unidos. Depois, a Inglaterra invadiu os Estados Unidos, tá certo? E a França invadiu do Canadá para os Estados Unidos. Esse foi uma última grande guerra no solo americano. Teve depois a questão, eles consideram, né, em termos de grandeza, em 41, quando o Japão ataca o Havaí, a base de Pearl Harbor, tá certo? Eles atacaram com mais de 300 aviões e 6 portas-aviões, faleceram 2.400 americanos e tiveram mais de 1.000 feridos, praticamente mais de 800 aviões tiveram um problema, 8 navios da porta-aviões afundaram, depois conseguiram reformar 6 e voltaram para a guerra, mas teve isso gerou a entrada dos Estados Unidos na Europa, na Segunda Guerra Mundial, para combater na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Ou seja, por isso que é tão impactante o 11 de setembro, tá certo? Nessa questão. Primeiro, foram usados voos domésticos e os sequestradores usavam facas. Eles falavam que tinham bombas e não tinham, na verdade, né? Eles dominaram ali a tripulação, ameaçaram, usaram gás de pimenta, gás lacrimogêneo para afastar o pessoal. Dos 19 sequestradores, 9 eram da Al-Qaeda e moravam nos Estados Unidos com documentos falsos, e é considerado Estados Unidos na época considerado a maior potência mundial. Aí vai surgir o One WTC, que eu comentei. Dezenas de novos prédios, né, foram construídos. Na região foram investidos mais de 20 bilhões, passou a ser um foco residencial. Hoje, pela questão da pandemia, muitas lojas estão fechadas, espaço para locação, e em 20 para 21 fecharam mais de 7 mil negócios por conta da pandemia, né? Em 2001 e 2003, né, vão ter as invasões do Afeganistão e Iraque, onde vai se chamar a guerra contra o terror. O presidente Bush declara aberta essa questão da guerra para combater o terrorismo, né? O celular não tinha câmera, mas os eventos foram, como eu disse, televisionados em tempo real. Como vocês comentaram, foi colocada a lei, o ato patriótico, tá certo? Então, a questão de buscar mensagens, ligações telefônicas com foco na segurança. Em 2003, criaram o Homeland Security Office, Departamento de Segurança Interna.
A questão do terrorismo no mundo, para a gente fazer um parâmetro, né? Em Roma, na República Romana, já tem notícias de atentados terroristas. Tinha as chamadas guerras destrutivas. O cara ia lá e destruía toda uma cidade, tá certo? Para poder vencer. Ele podia vencer a guerra. Não, ele cercava, destruía, pegava, prendia as pessoas. Então, não é uma coisa nova. A palavra terror nasceu na Revolução Francesa, no governo de Robespierre, tá certo? Porque ele, na verdade, ele matou, na verdade, né, na guilhotina, pela Revolução, por toda a história lá. Daí nasceu a questão da palavra terror, que significa medo, assim por diante, né? Após a Segunda Guerra, o terrorismo passou a começar a ter um contexto revolucionário e alguns grupos separatistas também entravam nessa questão que eles são um grupo separatista, mas é um grupo terrorista pelos métodos, pela questão de mortes e assim por diante, né? E os terroristas, a gente percebe hoje que eles estão mudando as táticas, então são chamados lobos solitários. Nós tivemos vários incidentes na França com caminhões, carro-bomba, a questão de facas, até matar pessoas, tá certo? Da Al-Qaeda nasceu o Estado Islâmico, tá certo? Já tem uma variante disso aí, para quem gosta dessa questão de estudar o Oriente Médio, tem N grupos e subgrupos. Aqui eu só dei um exemplo, nós tivemos Paris, França, Nice, França, Espanha, Inglaterra e assim por diante. Tem vários atentados na história. De 70 para 2018, nós já tivemos mais de 200 mil atentados terroristas, só para a gente ter um parâmetro isso no mundo. Às vezes a gente mesmo vai se perdendo, mas não lembra, ou seja, então isso é um problema, é um risco muito sério, tá certo? Para a gente pensar também aqui no Brasil, o que mais chega próximo, que não deixa de ser uma realidade, o cangaço no Nordeste de 1828 a 1940, e talvez o mais famoso seja o Lampião, aí tem o Corisco, e assim, outras pessoas que criaram seus bandos e dominavam cidades e meio que roubavam, mais ou menos como acontece hoje, que eu vou comentar. Em outubro de 2002, a Polícia Civil de São Paulo, ela numa investigação identificou que o PCC queria explodir uma bomba na Bolsa de Valores de São Paulo. Eles conseguiram meio bloquear esse processo e não teve o prédio nem chegou a ser esvaziado, tá certo? Isso tudo foi durante uma investigação, eles perceberam esse plano, tá certo? Do PCC, do primeiro comando da capital. Aqui eu já falei. Em 2006, nós tivemos eventos em São Paulo, Mato Grosso, na sequência, né? Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, ataques criminosos, vários ataques contra órgãos públicos e polícias de forma geral e ônibus. Então, criou um clima de bastante terror, vocês vão lembrar com certeza, praticamente esvaziou, as cidades foram esvaziadas, todo mundo foi para casa e demorou alguns dias até a situação voltar ao normal, voltar ao controle e você poder voltar a circular, tá certo? Antes da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 2016, a Polícia Federal prendeu um grupo terrorista, jihadista, tá certo? Islâmico, e eles iam fazer atentados semelhantes ao que teve em Munique, em 72. 10 pessoas foram presas, duas conseguiram fugir, tá certo? Elas eram suspeitas de serem do Estado Islâmico. Aí esse grupo, na verdade, né, incentivava ataques de lobos solitários para tentar atingir atletas. Quer dizer, então, isso já estamos, só para a gente entender que nós não estamos tão longe do mundo, de forma geral. E aí chegamos até no novo cangaço. Alguns estudiosos de segurança pública, eles tratam o terrorismo, eu vou falar da legislação na sequência, ele tem aspectos religiosos, aspecto político, tem aspecto racista, e algumas pessoas falam de um aspecto criminal. Então, esse termo vocês já devem ter ouvido, né? Quadrilhas de 20, 30 pessoas com armas pesadas, explosivos, dominam uma cidade de 200 mil, 300 mil pessoas, explodem várias agências bancárias, explode caminhão, explode carros, põe fogo. Esse último que foi em Araçatuba marcou bastante pela quantidade de explosivos, deixaram mais de 90 artefatos depois que eles fugiram, tá certo? Então, aqui são exemplos de São Paulo e é um pedaço. Nós tivemos no Sul,
várias cidades do Paraná que tiveram, Nordeste. Eu não quis fazer um elenco aqui, porque senão a gente vai ficar falando de outras formas, ou seja, são notícias de forma geral. O Brasil, ele é signatário, ele participa, né, no caso dessa comissão, tá certo? Ligada à OEA, e desde 2002 ele solicita que os países participantes definam uma lei antiterrorista. Essa lei ela foi criada em 2016. Existe um projeto de lei, ela, na verdade, cita artigos da Constituição e tem toda uma legislação explicando essa questão do terrorismo. Existe um projeto de lei que prevê melhoras ou melhores entendimentos, adiciona itens, aí é uma questão de pesquisar, tem bastante coisa. Essa é a definição de terrorismo pela lei brasileira. Aí vocês percebem a questão de xenofobia, discriminação, preconceito racial, etnia, religião e assim por diante, tá certo? A lei é bem interessante. Quais são os pontos para a gente pensar, né? Tentar buscar um lado positivo em cima de tudo isso. É muito triste que nós estamos falando de famílias que foram afetadas, tá certo? Muita gente, policiais, bombeiros, profissionais de segurança que trabalhavam, e todas as pessoas que trabalhavam nos prédios e os aviões, os passageiros e as tripulações, assim por diante. Como vocês falaram, foi feita uma revisão da segurança mundial na questão aeroportuária, os planos e procedimentos da polícia bombeiro foram revistos, foram treinados, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Tem uma notícia muito interessante, desde 2001, a polícia de Nova York, ela bloqueou 51 ataques de terroristas, sendo que 25 foram nos últimos 5 anos, isso é uma declaração de uma pessoa da parte de Nova York, que eu comentei aqui, né, do vice-comissário para inteligência e contra-terrorismo. Então, se focou muito na importância de compartilhar dados nacionais e internacionais e a colaboração entre atividades públicas e privadas, que entra a segurança, a questão de procedimentos, toda essa questão da segurança comunitária que a gente vê, a integração, a comunicação. A ASIS, ela, em 2002, lançou 2 certificações, já existiu o CPP desde 77, ela adicionou o PSP, focado em segurança física, e o PCI, focado em investigação. Em 2003, 2004, veio o SPS Code, que vocês comentaram, com foco na questão marítima. O CFTV teve um grande aumento, controle de acesso, depois foi evoluindo para a parte de biometria, reconhecimento óptico de caractere para ler placas, vídeo analíticos cada vez mais, e todos os locais praticamente que tem pessoas estão sendo feitos estudos, projetos, quer dizer, os grandes locais merecem um estudo adequado de segurança, usando o CPTED, a questão de tecnologia, a questão dos acessos, ou seja, a segurança, desde o projeto, tem que participar do evento, né? Foco todo na análise de risco. A primeira norma de risco, ela nasceu em 2004, da Nova Zelândia e Austrália. Teve uma revisão em 2007, 2006, 2007. Em 2009, veio a ISO 31000, que foi revisada em 2018. E o mundo inteiro hoje fala da importância da análise de risco. Elaboração de plano de contingência, que vocês comentaram, treinamento. Em Londres, como um parâmetro, são quase 700 mil câmeras, tem uma para cada 14 habitantes. Tem um estudo que fala que a pessoa da casa ao trabalho ela é filmada 300 vezes nesse deslocamento, tá certo? E tem todo um estímulo para você avisar as autoridades qualquer situação diferente, suspeita. Para a gente pensar um pouco, né? O livro do Taleb, que fala a lógica do cisne negro, né? Do Black Swan, foi publicado em 2007. Ela faz uma analogia, né? Que até 1697 os europeus achavam que só existia cisne branco. E eles foram identificar nesse ano o cisne negro na Austrália. E aí ele pegou o nome. Ele cita, na verdade, o 11 de setembro no livro dele. Ele considera o 11 de setembro um evento cisne negro. Por quê? Ele era improvável, é uma magnitude muito grande, e depois as pessoas tentam trabalhar, não, podia ser previsto, só que até então existem uma série de filmes e séries que tratam do 11 de setembro, cada um no enfoque, certo? E até hoje, essa semana,
foram liberados alguns relatórios do FBI tratando do 11 de setembro. São documentos confidenciais, alguns que eles entendem estão sendo divulgados para as pessoas entenderem em si, tá certo? E para reflexão, para a gente fechar, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Alfredo Turriaga, que é um consultor chileno. Ele fala: se o risco é relativo, o dano é concreto. Tem outro consultor mexicano, esse ano ele lançou essa frase, que ele fala: segurança é um estado aceitável de perigo. E aí eu, humildemente, vou colocar uma frase que eu sempre defendi: a segurança é a consciência do risco, ou seja, a partir do momento que você sabe quais são os seus riscos, você já começa a elevar o seu nível de segurança. É lógico que isso é o primeiro passo, você depois tem que, na verdade, avançar em si e implementar medidas e controles para você minimizar, mitigar e eliminar riscos, basicamente. Dúvidas? Meu amigo, rapaz, chega de assustar quando a gente vê essa quantidade de número, o impacto, né, que a gente tem desse atentado em todo o mundo, não só pelos números, mas os reflexos também, né, Marcinho, muito grande. Pô, que bom você lembrar aí o Alfredo Iturriaga, gente finíssima, rapaz, que um cara assim, realmente encantador, tive a honra de conhecer, e realmente é um consultor assim que promove a segurança na América do Sul, né, de uma forma muito bacana mesmo. Meu amigo, vamos lá. Tem uma dúvida aqui, e é uma dúvida / curiosidade. Uma vez eu perguntei quantas análises de risco você já tinha feito pela sua consultoria, e você, como é um cara muito organizado, me deu o número, eu nem me lembro, mas eu, na época, fiquei assustado assim, quando você falou o número. E aí queria saber, Marci, hoje, a visão do consultor Marci, com toda essa bagagem, essa experiência que tem em análise de risco aqui em grandes edificações, em grandes empresas no Brasil, quando você identifica o risco de terrorismo, qual a recepção do cliente quando você apresenta isso? O terrorismo ainda é para a realidade do tomador do serviço, do contratante de segurança, do contratante de consultoria, uma coisa distante, ou o terrorismo, pelas questões técnicas que você colocou, do novo cangaço, da quantidade de explosivos, do modus operandi violento, né, com que são feitas as operações, já é aceito como um risco possível? Eu vou dividir essa resposta em 3 partes. Se você estiver falando com uma multinacional, ele já tem uma cultura da matriz. É lógico que uma coisa é você falar, você está onde? Está no Brasil? Você está em tal estado, estado A, estado B, pela estatística, sinistralidade, vai mudar essa sua análise em termos de probabilidade. Se você fala com um cliente nacional, pode ser que o pessoal, não, isso é uma coisa mais difícil, sabe? Como eu falei, mesmo esses números que a gente veio trazer, o pessoal acha, mas é pouco, mas o risco existe, ele está lá, ele continua lá. E a questão agora com o novo cangaço é uma questão que você precisa ter um trabalho muito forte, primeiro tentar na prevenção. Só que eles vêm por isso o terrorismo criminal, se uma pessoa vem com uma .50, vem com explosivos, pouca coisa vai parar esse pessoal, tá certo? Então, você vai trabalhar no plano de contingência, acionamento da segurança pública, né? Por quê? É quase uma guerra. E eles usam armamentos e nem é o caso, não adianta a vigilância passar a ter uma .50 também, tá certo? Não é uma guerra, entendeu? Mas é uma questão muito complexa. Então, eu diria que isso está ganhando maturidade. As pessoas estão pensando, estão começando a perceber que existe o risco. Oi, Marci, vamos lá. Posso fazer uma pergunta aí para você? Eu queria fazer a pergunta mais direcionada ao profissional da segurança privada, né? Relacionada aqui ao profissional, desde o vigilante até o nosso gestor da segurança.
Qual foi a evolução desde todas essas ocorrências? Assim, qual foi a evolução desse profissional? Você acredita que falta ainda muito treinamento? Eles estão preparados, né, para atuar, para apoiar os órgãos de segurança pública, né? A segurança privada está preparada para fazer esse apoio? Você entende que o nosso profissional está preparado desde do vigilante até o gestor, né? Porque precisa de uma inteligência toda para esse trabalho, né? Olha, eu diria o seguinte, parecido com a outra resposta, eu entendo que nós estamos melhorando, ou seja, mas eu ainda vejo no Brasil, de uma forma geral, alguns locais, algumas regiões têm trabalhos de segurança comunitária, dessa questão da parte privada com a parte pública, você participar de reuniões e acompanhar estatística. De forma geral, algumas pessoas entendem assim, eu vou proteger a minha área, ponto. É um começo, e ele está certo, ele tem a responsabilidade. Só que ele tem que também se preocupar com o entorno dele. E ele também pode colaborar com tanto a parte pública como com os vizinhos dele, tá certo? É muito comum, eu vejo na parte de incêndio, um foco na questão do PAN, de formar um plano de auxílio mútuo com foco no combate a incêndio. Às vezes, em alguns locais, eu já tentei fazer a mesma aplicação, o mesmo modelo para a segurança privada. Ou seja, eu já montei projetos de ruas que todos os prédios se comunicavam. Em São Paulo, nós temos algumas iniciativas dessas, no Sumaré, na Zona Leste, tem alguns locais que têm iniciativas bem interessantes. Na Bahia, eu conheço um caso, um case também muito interessante, ou seja, mas é uma coisa que depende, como a gente vê a questão dos CONSEGs, dos Conselhos de Segurança e a Vizinhança Solidária, que são prédios da Polícia Militar. De forma geral, depende das pessoas quererem colaborar e doar seu tempo. E, às vezes, as pessoas querem uma resposta imediata. Não, é uma troca de informação, é você entender melhor o seu bairro, saber, meu bairro tem a ocorrência ABC. Aí, o que você falou que é muito importante, eu orientar a minha equipe, vigilantes, porteiro, recepcionista, meus funcionários, olha, aqui na região nós temos esses problemas. É possível proteger, ter uma prevenção de forma A, forma B. Isso é que é interessante. E aí, eu digo que ainda temos bastante caminho pela frente ainda, mas eu diria que está melhorando. Ou seja, mas é um processo, como diz, segurança comunitária, colaborativa. As pessoas têm que... Hoje nós temos uma gama de aplicativos que querem trazer a questão das ocorrências, tá certo? A questão é que tem diversos. A própria Prefeitura de São Paulo tem um lá, São Paulo Mais, tá certo? Mais seguro, entendeu? Mas assim, então eu entendo que temos vários caminhos e daqui a pouco a gente tende a unificar, racionalizar mais alguns e ficar mais fácil. E uma pergunta. Enquanto eu estava estudando a questão do CPTED para trazer aqui a pílula do conhecimento da segurança, com relação aos 5 princípios, né, desse conceito, eu tentei correlacionar o evento, né, a tragédia do 11 de setembro, com alguns dos princípios, né, mais propriamente dito no princípio que eu traria hoje, que é o reforço territorial, né? Você, como um conhecedor da segurança aí, de longa data, qual é a correlação que você pode fazer em relação ao CPTED do antes, do durante e depois desse atentado? Os Estados Unidos conseguiria desenvolver algo para que esse atentado fosse, de alguma maneira, bloqueado ou detectado, apesar de que foi informado, né, por uma dos profissionais que estavam dentro do avião, que ele estava sequestrado, né? Mas dentro desse conhecimento, desse conceito que foi trazido aí em 1960, tem algo que dentro desses 5 princípios poderia ter, de alguma maneira, evitado ou detectado isso antes de acontecer? Não. O CPTED, ele não se aplica neste modelo. Por quê? Lógico, se fosse... existe um conceito de você fazer o reforço perimetral de segurança. Como nós estamos falando de um avião, como nós já tivemos eventos com helicóptero. Então, quando eu faço um projeto de segurança, se eu tenho um heliponto, eu projeto segurança para o acesso. Eu não posso proibir o heliponto. Tanto que depois do evento, o que acontece? Na verdade, por curiosidade, foram 2 aviões que uma aeromoça conseguiu ficar conversando
com a torre explicando isso, aquilo, está acontecendo isso, estão fazendo isso, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Elas achavam, se a gente pensar até muito antes, já teve sequestro de aviões, e eles levavam o avião para algum país, aí queria dinheiro, ou fazer uma troca política por um preso político, quer dizer, cada um tinha lá o seu objetivo criminoso, mas tinha lá. Nesse tipo de exemplo, o que acontece? Se a gente for pensar, Israel, eu sei que tem todo um sistema de defesa antiaérea para tentar detectar mísseis, e eles conseguem fazer uma munição antiaérea, tá certo? Só que já tivemos vários eventos nos Estados Unidos que eles entenderam que o risco aumentou, e uma das medidas foi corta o tráfego aéreo, ou seja, os aviões têm que contornar. Então, aí você pensa na análise de risco. Então, por isso que eu digo que o CPTED não tem aplicação direta, na verdade. Por quê? O máximo que a gente poderia falar seria sinalização, comunicação, a questão de... Hoje, na verdade, os prédios mais modernos, eles têm elevadores à prova de fogo. Hoje, em São Paulo, prédio acima de 30 andares já tem um elevador, o posto do elevador tem a mesma estrutura da caixa da escada de emergência. Por quê? Vai ser a última coisa a pegar fogo. Então, assim, tudo isso entra no projeto, na verdade. Mas o CPTED não tem uma aplicação direta, tá certo? Entraria, lógico. Lógico, não é uma solução. Então, acaba o tráfego aéreo. Bom, a cidade vai ficar isolada. E outra, se a gente pensar que hoje eles atacam com um caminhão com explosivo, eles atacam com um carro, lobo solitário, vai lá, começa a atirar nas pessoas, quer dizer... A questão é a magnitude e a quantidade de vítimas, infelizmente, né? Essa é a questão, sendo no solo americano, né? Marcelo, deixa eu fazer uma outra pergunta também, aproveitando. Você falou de treinamento, capacitação, o quão também olhando, né, a pronta resposta deles, o quão foi ativa nesse ocorrido e o quanto é importante a parte de treinamento estar capacitado e preparado para o pior. Teve outros atentados depois disso, em Paris, em outros lugares que a gente acompanhou. E o que me chama a atenção, é mais uma curiosidade, de quanto em quanto tempo a gente tem que revisar a questão do plano, do projeto, das respostas táticas, para que a gente esteja sempre podendo atuar com segurança. Porque cada vez mais, 11 de setembro foi um fato, em Paris foi outro, Londres também aconteceu, e quando você vê bastante audácia e maneiras diferentes também de atuar. Então, assim, eu sei que a gente tem que estar preparado para o pior, mas em quanto tempo a gente revisa esse plano tático para poder ter uma resposta adequada? Eu diria, eu vou usar as palavras da doutora Vanessa, depende, tá certo? Nós temos duas saídas, na verdade. Eu tenho como parâmetro o seguinte, dentro de uma análise de risco, você pode elencar uma parte, você fazer todo ano uma revisão. Você pode até, numa priorização, falar, olha, esses daqui a cada 2 anos eu vou revisar. E normalmente eu falo que um risco mais crítico você poderia revisar a cada 6 meses, certo? Para fazer periodicamente uma revisão. Você vai olhar, ver se tem cenários novos controles, mudanças de sinistralidade, o ambiente, comunicação, bom. Mas hoje, as empresas modernas, para a gente ter um parâmetro, existe um conceito, eu acompanho um consultor russo, que ele fala muito disso, de risco, e ele fala o seguinte, ele chama gerenciamento de risco 1 para o gerenciamento de risco 2. E aí o que se fala na Europa já estão colocando uma parte de risco no conselho de administração. O conselho de administração tem que ter uma visão clara do risco. Porque o que acontece? Nós temos riscos estratégicos, táticos e operacionais. E, às vezes, para chegar até a alta gestão, às vezes aparece, pode ser, tem lá uma análise, ok, tá análise. Mas, ou seja, já está se discutindo as empresas. Vou fazer um exemplo agora, dá para fazer um exemplo interessante. Saiu até a notícia recente, isso já está sendo falado já há uns 15 dias. A pandemia, 80% da carga do mundo roda em navio, certo? O navio, lembra quando o Suez encalhou o navio? Agora, semana passada, encalhou de novo. Eu não cheguei a acompanhar se já desencalhou. Ficou parado lá uns dias e parou, ninguém passar para lá, ninguém passar para cá. Tem uma concentração de fábricas
de polos industriais na Ásia, China, Vietnã, vários países lá. Legal. Por conta da pandemia, lá fecha, tem momentos da crise de pandemia que fecha o porto, nada entra, nada sai. As fábricas esvaziam, param. Já aumentou em 4 vezes um container da Ásia para o Brasil. Para a Europa, para o porto de Roterdã, que é o maior do mundo, aumentou 7 vezes o preço de um container. E já está se falando que vai faltar coisas. Por quê? Muitas pessoas em casa, trabalhando, comprando, pedindo, quer dizer, ou seja, e está se falando que esse tráfego marítimo vai se resolver em 22 para 23. Não é agora, para frente. Ou seja, isso tem uma questão de cenários prospectivos, né? Um risco, que nem o efeito dominó. Tem um risco, aciona outro. Em resumo, eu entendo que você tem que ter uma gestão próxima, avaliando, percebendo, e sempre que possível, levando a alta direção para todo mundo ter ciência. E treinar os colaboradores com base nisso. Eu costumo, quando eu faço treinamento, eu costumo falar, olha, esse local, esse posto tem esses riscos. Para a pessoa ter uma visão do risco, falar, bom, a princípio eu tenho que me preocupar com esse. Pode aparecer um novo, tá certo? Mas, no mínimo, eu não sou pego de surpresa. Eu, particularmente, eu não gosto da frase, as pessoas, nossa, eu nunca imaginei. Então, na verdade, as pessoas de segurança têm que avaliar uma série de cenários. Você pode falar, existe o risco? Existe. Qual a probabilidade? Baixa, baixíssima, perfeito. Mas você pensou no risco. Esse é o nosso papel como profissional de segurança. Eu sei que tem uma questão muito geopolítica, né? Não é, mas o Brasil ele não está fora desse eixo e na sua avaliação você considera que se fosse olhar alto risco, os Estados Unidos ainda continuam sendo um alto risco ou outros países? Porque eu observo a China e às vezes eu fico pensando, será que não migraria também para a China? A China seria um alto risco de incidentes como esses? Não sei, pensando numa linha geopolítica de segurança. No final, o que você disse, nós estamos falando de geopolítica, entre aspas, eu diria, por aquele mapa que eu mostrei, você vê que no mundo inteiro tem ataque terrorista, ponto. Lógico, talvez, mas não tivemos de uma dimensão dessa, na verdade, tá certo? Mas nós tivemos na Itália, nós tivemos na Espanha, nas estações de trem, tá certo? Quer dizer, então, em Barcelona, tá certo? Em Madrid, tá certo? Foi em Madrid, desculpe. O que acontece? Na verdade, a gente, às vezes, assim, não vai ter. Se a gente pensar, não existe o terrorismo criminal, mas é uma visão de entendimento. A pessoa, nesse último da Araçatuba, 2 pessoas morreram, tá certo? Durante a ocorrência. Uma porque chegou perto do explosivo e a outra porque estava perto e levou. Quer dizer, fora as outras que correram o risco, deixaram sem explosivos. Depois que foram embora, o GAT ficou lá um dia inteiro desarmando bomba lá para poder voltar à segurança. Então, realmente, o risco, eu diria que está em todo lugar. Lógico, depende do que se quer. Pode ser político, pode ser religioso, pode ser xenófobo, tá certo? Nós temos movimentos no mundo, não precisa ir longe, estão se discutindo a questão de países, a questão da Europa, na questão do Paquistão, países vizinhos, tá certo? E é complexo, né? Porque não problemas complexos exigem soluções complexas. A gente não consegue, numa conversa, faça A ou B, tá certo? Temos mais alguma dúvida? Acho que é o Bertone, mas não está saindo o áudio. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Então, beleza, já corrigi aqui. Mau contato. Vamos lá, Marci. É um prazer aqui conversar com você. Lembrando que você foi meu professor de comídias, né? Estudei contigo. Então, quando você começa a falar tudo isso, passa um filme na cabeça, né? Então, quando você fala de Madrid, o atentado em Madrid, minha primeira experiência fora do país foi quando
Eu tive lá e larguei uma bolsa numa estação lá, se não me engano, estação de Atocha, né? E aí Essa estação. Fui cercado por segurança porque eu deixei a bolsa para tomar água no bebedouro, né? Na hora que eu voltei, tinha uns 5 seguranças de 2 metros de altura, né? Do meu lado, então aquilo lá ficou bem gravado para mim, né? Então, o que eu queria te perguntar? A gente sabe muito bem que quando a gente fala de terrorismo, de qualquer ação, a gente sempre tem que mesclar ações de procedimento e ações de tecnologia, e uma completa a outra, né? Até tentar minimizar esse risco. Como você encara hoje no Brasil esse conceito de integração de tecnologia com procedimento? As empresas, os órgãos estão preparados para isso? Isso seria uma pergunta. Estão. Eu diria o seguinte, o Brasil já tem tecnologias muito interessantes, muito boas, tá certo? Já temos reconhecimento facial, já temos biometria de face, pressão digital, já temos sistemas de gravação, sistemas de vídeo analíticos, controle de acessos muito interessantes, barreiras físicas também muito boas, tá certo? Então, nós já temos tecnologia com fartas opções para qualidade, tá certo? A questão do procedimento em si, e o que você fala, eu até vou adicionar mais ingredientes aí, na verdade, que eu chamo segurança integral, projeto de segurança integral. Então, eu junto layout, barreira física, junto a tecnologia, junto o procedimento e junto o recurso humano. Em algum outro local, ainda o recurso animal, que seria o quinto do processo, tá certo? Então, já temos no Brasil várias pessoas trabalhando nessa questão de ter uma visão holística do processo da segurança. Por quê? Não adianta só eu colocar uma pessoa, uma equipe de vocês lá para fazer o trabalho. Não, vai lá, vai vendo lá, vai tocando, vai fazendo. Isso não vai... Se não tiver ocorrência, eles vão trabalhar muito bem. Se tiver uma ocorrência, beleza, conseguiram fazer isso. Passado meses, se tiver outra ocorrência, vai ter outra tratativa. Talvez não tão boa, talvez melhor, quer dizer, falta processo, falta qualidade, tá certo? Então, por isso a importância de fazer uma coisa integrada. E eu entendo que nós já temos vários empreendimentos, em si a questão de treinamento, normatização, lógico que é um trabalho, a segurança, ela não é um fim em si mesma, ela é um processo. Ou seja, você tem sempre que manter esse processo com retroalimentação, melhorando, ajustando. Às vezes as pessoas acham que, na verdade, é o que a gente chama de governança, né? Tá certo? Fazer toda uma gestão do processo com foco em riscos, com foco na sinistralidade, com foco em KPIs, em KPMs, indicadores, tá certo? Ou seja, você tem que montar todo o estudo e temos N empresas, gestores, diretores de segurança, gerentes de segurança, já trabalhando nesse conceito. Desde 99, nós temos a universidade, já um curso de gestor de segurança, tá certo? Desde 2010, nós temos já a profissão do gestor de segurança. Então, já temos vários profissionais do mercado com uma visão estruturada para buscar um alto padrão de qualidade. Lógico, existem pessoas que não investem, entendem que não precisa ter, não tem nada, não tem problema, mas ela está com uma visão errada, tá certo? Cabe a nós explicar, mostrar que existem riscos e ela pode estabelecer controles. Só completando aqui, Marci, o racional nosso aqui, eu entendo no ponto de vista que a gente tem visto aí, por exemplo, o assalto lá de Araçatuba, onde uma das pessoas perdeu até o pé lá, as pernas, né, porque a bomba explodiu. Culturalmente, eu acho que ainda a gente tem muito para aprender e para levar a sério. Concorda comigo? Sim, sim. Nós temos. O que acontece? O exemplo que você mesmo deu. Em Atocha, quando você deixou a mala, já tinha um passado já, então tem toda uma preocupação, tá certo? Agora, a pessoa aqui no Brasil não tem ele tem uma inocência, na verdade, de achar que é uma bolsa, tal, ou seja, lógico, com o tempo, mais uma vez o que a gente falava, existe terrorismo no Brasil, só que ele tem foco criminal, tá certo? Quer dizer, então, as pessoas querem
instalar o terror numa cidade para poder praticar o roubo, dificultar a perseguição e facilitar a fuga. Então, aí nós temos bastante coisa para as pessoas serem aculturadas, capacitadas para entender a questão, vou fazer uma analogia com a pandemia, né? Hábitos que estão sendo adquiridos, lavar as mãos, limpeza, a questão do uso de máscara, vamos ver até quando vai ser necessário, ou seja, tem todo um processo de aculturamento. Aí nós temos bastante campo de trabalho para as pessoas de forma geral. Meu amigo, exatamente por isso que a gente falou da influência, porque apesar de ser uma coisa horrível, mas fica um legado positivo, né? Fica um aprendizado disso tudo. Essa pandemia, eu acho que é um momento horrível que a gente está vivendo, mas como você falou aí, eu acho que é um exemplo bem bacana. Fica um legado positivo disso tudo, né? Eu estava conversando com minha filha, Marci, de 11 anos, e eu dizia assim, filha, quando a gente ficar gripado, eu nunca usei uma máscara. Você vinha trabalhar gripado, você tossia na mão. Era uma coisa que hoje é inadmissível, mas que há 2 anos atrás era feito, não é? Quando eu fui estar nos Estados Unidos, eu tossi na mão, tomei um esporro, porque tinha que tossir no cotovelo, para exatamente não sair contaminando tudo. Mas lá tinha essa cultura, aqui não tinha. Né? A máscara, a gente via um japonês com máscara, né? Achava engraçado, mas é a consciência com o outro. Então, realmente, a gente vai nessa evolução. Meu amigo, infelizmente, estamos chegando ao fim agora, tá certo? Queria mais uma vez, em nome do Grupo GPS, em meu nome, agradecer o carinho, a atenção, a apresentação que você fez aí, né? Trazendo de novo todas essas informações, esse legado, o cuidado que você teve, não só de falar do 11 de setembro, que a gente completou 20 anos, mas de vários outros atentados, né? Até chegar à nossa realidade brasileira aqui, do que está sendo denominado o novo cangaço. Então, queria muito, Marci, agradecer a você, agradecer aqui os meus companheiros, Thalita, Nájila, Bertone, Dani, doutora Vanessa, que toda segunda-feira aqui tira um pouco do seu tempo, tira um pouco do seu conhecimento para compartilhar, não só com os colegas do Grupo GPS, que era interna essa live, mas a convite do CT Segurança, a gente passou a fazer uma live aberta. Inclusive, próxima semana, dia 20 de setembro, a gente passa realmente a ir para a plataforma do YouTube, né, 100% online, disponível. Nosso convidado vai ser Marcos Silva, tá certo? Marcos, que você conhece bem, que foi nosso presidente da ABSEG, nosso colega, né? Hoje é o gestor de segurança do Santuário Nossa Senhora Aparecida, o maior santuário mariano do mundo. Salvo engano, 14 milhões de pessoas, Marci, passam diariamente lá, num local que tem um cunho religioso, né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou isso. Com certeza lá, Marquinho acabou de chegar, deve estar realizando ainda as análises de risco, mas o terrorismo, com certeza, é um risco que na pergunta que eu lhe fiz, com certeza não estranharia um consultor chegar lá para o bispo responsável, né, para o Marco Silva, enquanto profissional de segurança, e dizer que lá tem um risco de terrorismo. Seria totalmente aceitável, né? Como eu gostei demais da sua resposta, porque você separou ali, segregou os públicos, mas como tem esse viés muito religioso, com certeza lá deve ser um dos riscos. Então, meu amigo, mais uma vez, obrigado, e queria deixar aqui os microfones do CT Segurança do Grupo GPS aberto aí para suas palavras finais. Agradeço aí a gentileza do convite, a você, a toda a sua equipe, muito obrigado pelo apoio. Sempre é importante a gente poder divulgar algumas ideias, ajudar as pessoas a pensarem de outra forma, tá certo? Você comentando, você me lembrou, no último ano de academia, a gente fez a Operação Aparecida, e eu comandei à tarde o estacionamento do dia 12, tá certo? Então, um amigo meu, ele fez amanhã, chegando lá, eu não vou lembrar, como se fosse, deve ser mais de 5 mil ônibus. É um número absurdo, assim, que chega, ele fez a operação na chegada e eu fiz a operação de saída de todo o público e tal. Realmente é uma coisa indescritível o trabalho lá, pela grandiosidade do local, quantidade de pessoas, o objetivo e assim por diante. Com certeza vai ser uma grande live aí para vocês baterem uma boa conversa e um bom papo, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, a todas e todos. Uma boa tarde a todos e aos web espectadores também.
Obrigado, Marcinho. Obrigado mesmo. Obrigadão. Pessoal, boa semana aí. Que todo mundo passe com muita segurança. Tchau, tchau.